Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia. Octopus comunicando com Carol Ferrari. Quando eu devo começar a pensar em fazer propaganda da minha empresa? O jeito mais honesto de responder essa pergunta seria dizer que você tem que prever os seus investimentos em propaganda antes mesmo de abrir uma empresa. Mas sabemos que essa não é a realidade para a maioria dos empreendedores. Então, a melhor forma de abordar a questão é observando se você tem condições de atender a um número maior de clientes. Se a resposta for sim, você tem condições de atender mais gente sem perder a qualidade, um plano de comunicação estruturado é o caminho mais correto para você expandir a sua base de clientes. A Octopus pode ajudar a sua empresa a se desenvolver de forma segura e estruturada. Conte com a gente. Acesse octopus.com.br. Octopus comunicando com Carol Ferrari. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro. Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011-4610-0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Guardiã do Tempo Revival. Informação e variedades. Guardiã do Tempo Revival com Valentino Tricânico. Guardiã do Tempo. Guardiã do Tempo Revival. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Na Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Todas as segundas, às 9 da noite. Guardião da Cidade. Fala, galera da Guardiã da Notícia, tudo bem com vocês? Eu sou Jardel Eisenberg. Todas as segundas-feiras estaremos aqui, juntinho com você. As histórias do seu bairro e da sua cidade. Guardião da Cidade. Notícia, música e informação na palma da sua mão. Todas as segundas, às 9 da noite. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã Fitness. Guardiã Fitness, todos os dias das 5 às 7 horas da manhã, aqui na rádio A Guardiã da Notícia. Aquela música pra você dar aquela corridinha ou aquela pedalada, você encontra aqui. Guardiã Fitness, na Guardiã da Notícia. Guardiã Fitness. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Toda quarta você ouve Lazy Bichos. Olá, pessoal, aqui é a doutora Fabiana Senangerami. Eu vim convidar vocês para o nosso programa toda quarta-feira às 17 horas aqui na Guardiã da Notícia. Lazy Bichos. Nós vamos falar sobre lazy bichos. Vamos discutir abandono de animais, maus tratos, todas as circunstâncias que envolvem essa área. Vamos chamar especialistas, convidados e amantes da causa. Não percam, toda quarta, 5 horas na Guardiã da Notícia. Espero vocês. Lazy Bichos, aqui na Guardiã da Notícia. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão.
Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos, estamos aqui, mais uma segunda-feira, novembro, meu mês preferido, ontem fiz aniversário, 32 anos, muito feliz, começa um novo ciclo aqui. Obrigada a todos que me deram parabéns, não consegui responder, estou aqui novamente rouca, desculpa pela minha voz, estou tentando aqui, não está tão ruim como antes, mas vou tentar aqui forçar. Porque hoje, como todos os meus convidados, todos especiais, agradeço todos os meus convidados que estão vindo aqui, as audiências estão ótimas, agradeço a Guardiã da Notícia aqui, a rádio, toda a equipe, a Gabi, a toda a equipe, o Igor aqui, que está sempre comigo, todo o programa, todos os meus convidados, estou muito feliz. Aqui, Novembro Azul, muito bem lembrado pelo Dr. Leandro, meu convidado de hoje. Começamos novembro com homem, né? O último, Dr. Matheus, e hoje o Dr. Leandro. Hoje, meu convidado, Dr. Leandro Teixeira, meu presidente da Comissão de Jovens Advogados, que me representa, que eu sou uma jovem, fiz 22 anos, mais 10 ontem. Nossa Comissão dos Jovens Advogados de Mauá, infelizmente com a pandemia esse ano foi um pouco fraquinha. O doutor depois vai falar um pouquinho da nossa comissão lá de Mauá. Doutora Carolina Vilela, que agora representa todo São Paulo. Parabéns, doutora. Se não está assistindo, eu sei que sempre assiste depois pela íntegra, né? Sempre deixa um recadinho pra gente. Está representando São Paulo, né? Falou que ia assistir. Um beijão se estiver assistindo. E aqui eu tô como presidente de Mauá. Então, toda a comissão, para quem está assistindo, depois eu vou ver ao vivo. Vamos participar dos eventos muito importantes. A Jovem Advocacia está participando. A gente aqui com o nosso presidente. Depois, no meio e no final, a gente vai falar um pouquinho também da nossa comissão. E os jovens advogados, eles têm que participar, têm que unir, como todos os advogados, mas eu acho importante os jovens advogados. Eu estou fazendo 10 anos, mas eu me considero uma jovem advogada. Muitos advogados sempre me ajudaram no começo e sempre vêm ajudando. Eu acho que é bom um ajudar o outro. Dúvidas fazem parte do nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo tem dúvida em todas as áreas e é importante um ajudar o outro. Então, eu fico muito honrada aqui com o nosso presidente da Jovem Advocacia estar aqui hoje. Agradeço, doutor Leandro, sua presença aqui hoje. E, com muito esforço, ele está aqui falando desse tema, né? Que eu sei que é complicado, um tema ainda que está gerando muita discussão, que eu acho que vai gerar ainda por muito e muito tempo. Mas eu acho um tema muito importante. Eu faço assessorias nas empresas. As empresas que eu estou fazendo assessoria, eu deixo um abraço aqui para todos. É muito importante estarem assistindo, fico à disposição para dúvidas sobre o Covid. Estamos em pandemia, eu sei que o Igor está viajando muito, pegando praia. Jamais. Não está ligando para a pandemia. Mas estamos em pandemia, vamos ressaltar. Tem o decreto do governo até dezembro, acredito que vai até mais essa pandemia. Covid está aí. Quem não pegou o Covid, conhece alguém que pegou, está praticamente normalizado hoje em dia, né? E hoje a gente traz o tema Covid-19. É ou não considerado doença ocupacional do trabalho? Por que a gente está trazendo isso? Porque desde o início da pandemia tem a discussão se é considerado ou não equiparado a uma doença ocupacional do trabalho. E se for, será considerado um acidente, uma doença que o doutor vai nos trazer melhor, né? Esse tema e vai fazer jus a todos os direitos de uma doença ou um acidente de trabalho. Então, agradeço aqui, doutor Leandro Teixeira, advogado há quase 15 anos na cidade de Mauá, subseção. Agradeço o nosso presidente, doutor Joselito, pós-graduado aqui
pela FMU, Direito de Família e Sucessões. Queria falar sobre família. Desculpa, doutor, como todos sabem, não é minha área. Eu até gostaria que falasse, mas aceitou, agradeço esse tema. Pós-graduado aqui também em Direito do Trabalho, Processos do Trabalho. E ressaltando, nosso presidente atual da Jovem Advocacia. Obrigada, doutor, por estar aqui presente. Passo a palavra para o doutor Leandro Teixeira. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Igor. Agradeço pela recepção de vocês, pela oportunidade. Para a gente é uma honra estar aqui hoje, participar desse programa. A gente vem acompanhando, mais precisamente com a doutora Maiara, que faz parte da comissão do Jovem Advogado, faz parte da comissão de eventos também de Mauá, ajuda muito a gente. Já mando um abraço para a doutora Márcia, né? Agradeço aqui também a comissão dos acadêmicos de Mauá, que com certeza estão ouvindo, né? A nossa presidente lá, a doutora Fernanda, tem colaborado muito com a gente, né? Embora a pandemia tenha trabalhado um pouco nossos trabalhos aí diários pela comissão, né? Pelo WhatsApp, o nosso grupinho tá fervoroso lá, né? Um grupo que nós temos aí de trocar figurinhas mesmo, trocar ideias, né? Tirar as dúvidas do dia a dia. Então agradeço mais uma vez, né? E espero passar um pouquinho da nossa experiência aqui, desse tema, né, tão relevante nessa época de pandemia, nesse novo normal que estamos vivendo aqui. Obrigado mais uma vez. Ok, doutor. E nós trouxemos agora esse tema do Covid, né, que é um tema muito discutido. O senhor pode falar um pouquinho? Quando que começou essa discussão? Foi mesmo no início? O senhor me corrige, por favor, porque eu trabalho, eu sou associada de um escritório lá da Paulista, eu entrei home office em março, acredito que como muitas pessoas, né, que estão home office, que entraram home office, foi em março. Então essa discussão do Covid ter sido considerado uma doença, pandemia, foi em março também ou foi no início de outro mês? O senhor pode falar? Para a gente entrar no nosso tema de hoje mesmo, é interessante justamente a gente voltar um pouquinho no tempo aí, né? Por favor. A questão da pandemia, a Covid-19, ela começou, se eu não estou me enganado, aqui na província de Wuhan, lá na China, né? Uma situação, então, que era até então tratada como endêmica. Né? E o que é essa situação de endemia? Né? É uma infestação ali, uma contaminação generalizada, mas de uma determinada local, determinada população, determinada localização, né? E aí, lá para o dia 11, mais ou menos de março deste ano nosso aqui, a Organização Mundial de Saúde elevou a classificação do coronavírus ao status de pandemia. E isso porque a doença se proliferou aí por todos os continentes. Então, aí, neste momento, inicia a nossa saga aí desse novo normal, né? E o impacto imediato tirando as mortes, né? Que ontem eu vi no meio de comunicações que infelizmente o Brasil já atingiu mais de 162 mil mortes, né? Muito, muito triste isso. Perdi uma tia por conta dessa doença, né? E é muito triste para a família porque a gente não tem aquele último contato, aquela despedida, né? E o impacto grande mesmo isso daí é o isolamento social. As pessoas deixaram de ter o convívio com a família, aquelas que estão no grupo de risco acabam sendo mais isoladas, né? E esse isolamento impactou sim nas relações de trabalho, né? Chegando aqui a nossa questão, o nosso tema de hoje, tratando do direito do trabalho, né? E com relação a isso, né, a gente precisa... O que os nossos governantes tiveram que adotar? Diante do isolamento social, surgiu o questionamento de como as empresas deveriam agir, né, para minimizar esse contato, né, das pessoas, das aglomerações, porque a gente sabe que muito trabalhador no Brasil hoje ele depende de transporte coletivo, um ônibus lotado, um metrô lotado, enfim. Então veio com essa ideia de isolamento social e surgiu então a necessidade de se trazer regras para tratar desses assuntos em época de pandemia, tá? Foi então assim que surge na nossa legislação a medida provisória, né, publicada até na data de aniversário do meu pai, né, meu grande incentivador aqui, eu deixo registrado, que me apoia e que me ajuda a conquistar tudo que eu tenho. Lógico, tem outras pessoas, minha esposa que hoje me ajuda bastante, mando um beijo para ela, Esther. Espero estar fazendo direitinho, ela também é formada em jornalismo, me deu algumas dicas ontem em casa, puxou minha orelha, então eu espero que
que eu passe no teste, né? Mas voltando aqui, então, no dia 22 de março veio a publicação dessa medida provisória, 927. Tá? E o que essa medida provisória ela trouxe para a gente com relação ao trabalho em si, né? Então, ela trouxe para o empregador ali a possibilidade de suspender os contratos de trabalho, né, reduzir jornada, né, trouxe de uma forma bem incisiva para a gente o home office, né, regulamento como teletrabalho, mas trocando em palavras aí seria o home office, né, então forçou as empresas aí a se adaptarem, né, então aquelas atividades não essenciais, elas, como a doutora Maiara mesmo falou, que trabalha lá no escritório, veio trabalhar em casa, né, então essa medida provisória veio a regulamentar isso daí. Tá? E conforme a gente vai ver mais vezes, ela também tratou da questão do Covid-19, tá? E doutora Maiara, acho que tem uma Ótimo, perfeito, pergunta. doutor. Vamos continuar aqui em base de perguntas. Tem bastante pergunta, claro, porque é um tema bem atual, né? Eu acho que é um tema, assim, que todos estão preocupados, tanto empregadores, eu falo empregadores, né, pra gente citar, porque tem também pessoas físicas, né? Não são só empresas que são consideradas empregadores, né? Falando assim de forma geral, porque a gente aqui é uma mídia aberta, então assistem pessoas de todas as formas, então me perdoe assim que eu também sou advogada, falar de forma leiga, né? A gente vai tentar aqui falar de uma forma formal e leiga ao mesmo tempo para todos estarem entendendo. Então assim, é uma dúvida de todos os empregadores e empregados e todos os contratos de forma geral. Como a gente vem falando em todos os programas, os contratos, o mais que todo mundo pensa, que todo mundo discute, é a CLT. Temos contratos diversos, né? Então, assim, todas as dúvidas de empregados e de empregadores. O Covid veio, né? Como pandemia, veio a forma de decretos, de leis, e todo mundo está assustado. Quem pega, quem não pegou, enfim. Então vamos lá. O doutor, muito bem sintetizado, falou quando se iniciou essa situação. Ok. Então, hoje, atualmente, doutor, como que está essa situação? Pode ser considerado uma doença ocupacional, então? E o que seria uma doença ocupacional, né? Que eu estou falando dessa forma. Então, o senhor pode explicar de forma sintetizada e mais leiga, por gentileza? Não, vamos sim, Maiara. Então, a gente pode começar pelo conceito maior, que seria o acidente do trabalho. Como a doutora Maiara falou, a gente vai tentar aqui traduzir os conceitos jurídicos de uma forma bem tranquila para todo mundo que está em casa, está nos ouvindo aí e nos assistindo pelas mídias sociais aí, possa também entender, tá? Então, o que é o acidente do trabalho? Como o próprio nome sugere, né, é aquele acidente que aconteceu no exercício da sua função, né? Você está ali dispondo do seu trabalho para o seu empregador e aí você vem a sofrer um acidente do trabalho. Por exemplo, você está mexendo numa escada e você vem a cair e quebra um braço, fratura uma perna, tá? E esse acidente do trabalho ele pode ocasionar, sim, a morte do trabalhador, né? E perda da capacidade laborativa, que pode ser parcial ou total, né? Temporária ou permanente. Então, basicamente, assim a gente tenta definir de uma forma bem tranquila o que seria o acidente do trabalho, tá? E voltando à pergunta da doutora Maiara, o que seria em si, né, com relação a se o Covid é uma doença ocupacional ou não, a gente vai segurar mais um pouquinho para responder isso, né? A gente vai explicar então o que seria uma doença ocupacional, tá? E uma doença do trabalho, que são equiparados ali como se fosse justamente um acidente do trabalho, tá? Então, por a doença ocupacional ou por doença profissional, a gente entende que é aquilo que ocorre a partir da própria profissão que está sendo realizada, tá? Vou dar um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Por exemplo, um pianista. Ele toca ali o piano numa orquestra, tal, e ele pode vir desencadear alguma doença ali, tendinite, bursite, por conta da profissão dele. Então, de repente, a orquestra, para quem ele é contratado, tomou todas as medidas ali, ginástica laboral, né, pausas regulares para que não sofra esse tipo de doença. Mas a profissão dele em si vai causar essa doença profissional, né? E aí a gente traz aqui um outro exemplo, digitador também, né? Nós advogados, a gente sofre um pouco com isso, que a gente digita muito hoje em dia. E aproveitando o Novembro Azul,
né? Uma época que a gente tem que, sim, os homens principalmente que já estão na idade aí se prevenir, né? Tomar cuidado com câncer, principalmente câncer de próstata. Trazendo um exemplo nessa parte, né? Do que seria uma doença ocupacional, são aquelas pessoas, né? Profissionais, os homens, por exemplo, que trabalham em locais de altas temperaturas, né? A alta temperatura, aquele ambiente, aquela profissão que ele exerce ali, ela pode ocasionar a infertilidade do homem, tá? Então, o que a empresa pode fazer? A empresa pode adotar todas as medidas possíveis de vestimentas para tentar diminuir esse calor, mas a profissão em si pode gerar alguma sequela, tá? Então, isso seria a doença ocupacional. E aí a gente faz a diferenciação da doença do trabalho. O que seria a doença do trabalho? Né? Ela está mais ligada ao ambiente que se está se exercendo aquela profissão, aquela atividade. Tá? Então, a gente imagina assim, um local que tem muito barulho. Tá? A empresa pode até, de repente, fornecer protetor auricular, mas por conta do barulho ser grande, e aí não se elimina esse risco, o trabalhador vem a desenvolver a surdez. Tá? Esse é um exemplo que a gente pode fazer. Então, Leandro, um ambiente insalubre, né, de repente tem ali contato com bactérias, com vírus, esse trabalhador pode vir a ser infectado e desenvolver essa doença do trabalho. E aí você pode me perguntar assim, mas então todo trabalhador vai, né, nessas condições de trabalho, ele vai desenvolver essas doenças? Não, a gente não pode afirmar isso. Por quê? Esse mesmo trabalhador, exercendo a mesma profissão, mas uma outra empresa, ele pode não estar exposto a esse ruído, exposto a essa insalubridade. Por quê? Essa outra empresa ela pode ter comprado um maquinário mais moderno, né, que se eliminou os ruídos, então esse profissional ele não vai vir a desenvolver a doença do trabalho. Então a diferença é essa. Doença ocupacional está diretamente ligada ao exercício da função e a doença do trabalho ela está mais ligada às condições de trabalho, ao ambiente de trabalho, né? Então, a gente definido dessa forma, a gente pode ter uma ideia melhor então do que é o Covid na nossa vida, para o trabalhador. A gente já pode, então, formular alguma coisa nesse sentido. Perfeito, doutor. Então, hoje, atualmente, se o projeto-lei, que a gente ainda não falou, mas a gente vai falar, que a gente dá uma misturadinha aqui, que tem um projeto-lei que o doutor pode falar melhor, ou eu falo no final um pouquinho também, que tem um projeto-lei a respeito disso, fosse aprovado hoje. O senhor, na sua opinião, como advogado, né? O senhor acha que, no tipo dessas doenças que acabou de explicar, ele seria que tipo de doença? Pode ser na sua opinião mesmo. Então, da minha mesma opinião, se a gente for classificar como uma doença do trabalho ou doença ocupacional, eu estou mais tendencioso a ser uma doença do trabalho. Por quê? Aquele aposentado, aquela pessoa que ela não trabalha, ela não exerce nenhuma profissão, ela está sujeita ao Covid-19. Ela está sujeita à contaminação, né? Então, com base nesses conceitos que a gente trouxe aqui, não seria o caso de uma doença ligada à função, né? Mas não seria uma doença profissional. Mas daí tem as questões dos profissionais de saúde também. Perfeito. Né? Essas pessoas, principalmente aqueles que estão na linha de frente, eles estão expostos de uma forma bem incisiva ali por conta da profissão, sim, do próprio local de ambiente de trabalho. Tá? Então é uma situação bem polêmica, conforme a gente vai ver aqui no decorrer da coisa aqui. Perfeito. Não se tem um algo certo ou errado. E aí já dando uma dica até para os acadêmicos de direito, né? O direito é bom por isso, acho que isso que apaixona a gente. O direito não tem o certo, o errado, o é ou não é. Né? Então, se de repente numa provinha aí você responder um depende e fundamentar o seu depende, você vai conseguir tirar uma nota boa aí, né? Porque depende muito de caso a caso. Né? A gente já adiantando aqui a nossa conclusão, a questão do Covid-19 como doença ocupacional, ela vai ter que ser analisada caso a caso. E nisso, né, voltando um pouquinho à medida provisória que a gente não falou, a medida provisória, ela trouxe pra gente um artigo lá, que ela falava desse jeito assim, ó, a contaminação pelo Covid-19 não é considerado doença ocupacional. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer aquela classificação. Sim. Tá? Só que fez uma ressalva também, exceto se comprovado o contágio no ambiente de trabalho. Sim. Tá? E isso gerou uma enorme discussão. Sim, gerou uma discussão tremenda, né? Porque, de certa forma, esse artigo, contrariando até a legislação previdenciária, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, já trata mais ou menos do assunto, né? Ele jogou o ônus de provar que o contágio foi no ambiente de trabalho, ele levou essa informação para o trabalhador. E o trabalhador, muitas vezes, não consegue buscar nem os próprios direitos fundamentais dele ali, né? Digamos assim, direitos fundamentais, que é o salário, férias, 13º. Então, para esse trabalhador provar
que o contágio ocorreu dentro da empresa, isso é muito difícil. E isso, então, resultou o quê? A gente teve diversas ações, se eu não me engano, foram 7, né, de ações diretas de inconstitucionalidade, tá? E isso chegou até o STF. E qual que era o questionamento principal lá no STF? Esse artigo, ele é constitucional, não é constitucional? Né? Como é que ficou essa situação? E o STF acabou que precisou decidir essa situação. Vamos lá aqui, agradeço aqui quem está assistindo, Covid, é um tema que ainda vai ser muito bem discutido, como veio aqui o Marcão, que eu sou super fã, que eu faço curso aqui desde antes de eu pensar em fazer direito, o tema do Covid, na opinião dele, ainda vai ser discutido nos próximos 10 anos. Eu gostei, acho que o doutor Leandro também vai gostar, porque vai favorecer os advogados trabalhistas e previdenciaristas pelos 10 anos daqui para frente, porque vai ser uma discussão e vai, vamos fazer assim de forma leiga, vai chover de ação nos próximos 10 anos. Então, nós, advogados dessas áreas, vamos gostar muito. Então, a gente está trazendo aqui uma introdução, tá? Dessa discussão, desse tema, para todo mundo ter uma base aqui do que está acontecendo. E o doutor Leandro aqui, muito bem representado pela cidade aqui, da nossa cidade de Mauá, tá explicando muito bem aqui o tema, o que está acontecendo na justiça. E eu adoro uma discussão, como ele falou, eu adoro uma polêmica. Mas aqui sempre me corto na polêmica, porque eu sempre passo do tempo e eu não posso ser uma polêmica aqui na mídia. Então, o doutor aqui, como vocês viram, é muito formal e sério. Então, eu não vou trazer uma polêmica para ele, eu trago mais a formalidade. Então, vamos lá, doutor. Eu acho que o senhor conhece Marinilza. O senhor conhece alguma Marinews ou não? Ou é a telespectadora nossa aqui? Eu acho que é telespectadora, não me recordo do nome, pelo menos agora. Ah, legal, porque eu também não conheço. Ela tá falando assim, o senhor acha que no final do ano, por o pessoal não tá respeitando, o senhor acha que vai ser mais difícil essa situação do Covid? O senhor acha que vai ser mais difícil, assim, em termos da doença, no trabalho, pelo pessoal próprio não pedir, já pedir folgas no próprio trabalho, já ter faltas injustificadas? O senhor acha que vai piorar a situação? Porque estamos em pandemia ainda? O que o senhor acha? Telespectador ao vivo. É uma pergunta bem pertinente, porque a gente está vendo que na Europa, principalmente, né, está vindo a chamada segunda onda. Uhum. Né? E a gente acaba, né, até relaxando um pouco nos cuidados, porque a gente já está um bom tempo em casa. E eu ouvi esses dias que as pessoas estão começando a desenvolver a síndrome da cabana. O que é isso? A gente tem certas pessoas que estão com tanto tempo em isolamento em casa, né, que ela tem medo de sair na rua. Né? Então tem essa chamada síndrome da cabana, que foi algo novo para mim também, que eu não tinha ideia. Né? Então a gente tem que tratar. Eu não a sei. pessoa ela tá tão fechada com esse negócio de isolamento, tá com tão pânico, né? Com muito pânico de sair na rua, que ela tá desenvolvendo essa síndrome. Então, se ela precisa ter um mercado, mas será que eu vou ser contaminada? Será que vai acontecer alguma coisa? Nossa, não sabia, então não. é algo que eu ouvi também e achei bem interessante. Eu sou prova viva disso. A primeira vez que eu tive que pegar transporte, depois de ficar um tempão em casa, eu fiquei meio assustado. Eu fiquei. Nossa, não sabia disso. Então, voltando à pergunta, a gente tem que tomar um certo cuidado também, né? Tem que ter uma certa flexibilização, mas a gente não pode descuidar das medidas, né? De se proteger. Usar sempre a máscara, o álcool em gel, higienizar as mãos. Sim, Acho que a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Porque se a gente não cuidar também da economia, se o mercado de trabalho não voltar, daqui a pouco vai começar a faltar as coisas. Né? Então a gente vai ter que dosar isso daí para a situação não piorar. E enquanto não vier uma vacina, a gente infelizmente não sabe o que pode acontecer. Perfeito. Dr. Gafo, o senhor conhece o Dr. Gafo? Dr. Gafo, grande Dr. Gafo. Tá mandando aqui parabéns para nós, Dr. Gafinho, minha família, minha mãe agradece o bolo. A Dona Meire, né? Dona Meire, um beijo e muito obrigado pelo bolo. Muito obrigado. Doutor Hilton de que comissão, doutor Hilton, doutor? O senhor sabe? Não fugiu aqui. Eu não me recordo agora qual que é a comissão, mas é uma comissão importante lá em Mauá. É que são tantos, a gente tem mais de 50 comissões em Mauá. Eu acho que
daquela que investiga quem não é advogado. Como que é o nome? Das prerrogativas, alguma coisa assim? Bom, doutor Hilton... Não é prerrogativa, eu não me recordo agora. Um abraço, doutor Hilton, que o senhor também fez parte da comissão. Convidado, se quiser vir aqui na rádio também, a convite da rádio aqui. Um abraço aqui. Tá mandando um abraço pro doutor também. Eu agradeço também, doutor Hilton. A gente se encontra às vezes no Fórum Trabalhista lá e o debate com ele é muito bom, viu? É um bate-bola gostoso com ele. Assuntos polêmicos é com ele mesmo, viu, doutor Hilton? Um abraço. Doutor Hilton. Então pode vir. Adoro assunto polêmica. E vamos mandando aqui que no decorrer a gente vai falando. Voltando aqui ao assunto... Não, voltando, na verdade, o doutor falou da minha grande amiga, a doutora Márcia, comissão de eventos, estará aqui na quinta-feira, vamos reforçar. Nós duas juntos, na verdade ela, viu, doutora? Você é a convidada, minha amiga, que eles falam que eu tenho que falar junto, né, ô Igor? Reforça que eles são os convidados. Eles querem que eu falo junto, mas eles são os convidados. Doutora Márcia vai falar sozinha. Não, você... Sobre estupro, o estupro que tá aí na polêmica. Mas você tem que mediar. É Igor, claro. Não, ela é minha amiga, ela vai... Não, você tem que mediar. Vai falar sobre estupro aí que todo mundo tá falando, sobre esse caso que deu repercussão. Eventos e jovem advocacia, né, doutor, praticamente andam juntos. Mãos dadas. Isso, então assim, ela falou assim que vai agora no final do ano, porque estamos em pandemia, porém como os bares estão sendo liberados, os restaurantes, ela vai conversar aqui, os nossos presidentes, doutora Márcia e doutor Leandro, vão se reunirem para poderem organizar aqui um evento de final de ano. Então, aproveitando que ele citou, e aqui quem está assistindo, e a gente vai reforçar na quinta-feira, e eles vão reforçar após estar tudo certinho. Vamos unir subseção de Mauá e outras subseções que estão assistindo nesse evento. É muito importante todos se conhecerem, todos se unirem, todos se ajudarem. Duas comissões e a outra que o senhor citou, doutor, qual que é? É dos acadêmicos, né? Comissão dos acadêmicos lá. São os nossos futuros advogados aí. A doutora Fernanda faz um excelente trabalho com eles também. Perfeito. E ali tá junto com a gente, né? Porque saiu da faculdade, passou na OAB, vai cair na comissão do jovem advogado. Então a gente tenta fazer um link com eles ali, que é o futuro da advocacia. Perfeito. Né? Os acadêmicos também aproveitando. Então vamos nos unir e participar, que vai ter evento sim. Depois os presidentes comunicam a todos. Se eu puder também, eu ajudo. E todos têm que... Vamos nos unir, porque sempre está faltando nós, jovens... Nós, olha... Bom, nós, da Comissão dos Jovens Advogados, nós, nesses eventos, tá bom? Deixa eu reforçar aqui que o doutor falou. E nós vamos reforçar. Eu acho muito importante esses eventos. Foi aí que todo mundo fala, nossa, a Mayara conheceu todo mundo. Eu conheci através das palestras e desses eventos. Eu ia sozinha no começo, entendeu? Que eu acabei conhecendo. Esses doutores aqui, que eu tenho a honra de hoje estar participando dos meus quadros, foram tudo nos eventos. Então, vamos participar. A doutora Márcia mesmo eu conheci no evento, depois eu fiz audiências para ela, e hoje ela é uma grande amiga minha. Então, assim, foi tudo através dos eventos. Então, acho muito importante que aí um ajuda o outro, um depois, e nem eu ganhei uma amiga, e eu acho que a gente agora todos somos colegas, todos nos conhecemos, todos nos ajudamos. Eu acho muito importante, né, doutor, reforçar os eventos agora, e final do ano vai ter, e as 3 comissões aqui vamos nos ajudar, e todas as outras, claro, doutor Hilton aqui com a comissão. Desculpa que a gente não lembra, mas é uma comissão, todas as comissões são importantes, tá bom? Vamos lá, doutor. Voltando ao nosso tema, doutor, quando eu citei o seu tema, todos estão muito preocupados. Por que eles estão muito preocupados, tá? Vou até fugir aqui do que conversamos. Estou preocupado por quê? Se o Covid for aprovado como doença, né? Aqui eu sei que o senhor explicou bem certinho, bem separado, de forma bem formal, mas vamos explicar de uma forma geral. Doença profissional, como todos entendem, mas o doutor explicou bem formal. Se for uma doença do trabalho, vamos dizer assim, de forma geral, mas o doutor explicou bem certo. Quem não entendeu, depois vai estar pela íntegra e volta na parte que o doutor falou de forma legal. O que está preocupando a todos, principalmente aos empregadores, tá? Se for, vai ser considerado uma doença equiparada como se fosse um acidente. Qual que é o acidente que todos ligam, até nós advogados? Aquele famoso acidente que é de fábrica que engole uma mão, um dedo.
É o que é o famoso acidente de trabalho que eu acho que todos conhecem melhor. Olha, uma mão, um dedo. Vamos fazer assim, esse é um acidente de trabalho. Então, o Covid, se for aprovado, vai ser isso, praticamente. Vai ser equiparado a um acidente de trabalho, ok? De forma bem leiga, bem formal, tá? Estou falando aqui como advogado, estou falando para todos entenderem. E isso equivale a todos os direitos, de forma também bem informal, que são esses direitos: estabilidade, auxílio-doença, INSS, não pode ser de forma informal, mandado embora, né, que o pessoal fala. E aí, doutor, o que o senhor acha que o Covid, para todas as profissões, essa discussão que a gente sabe que está gerando desde março, o senhor acha justo? Porque é um vírus, né? Justo a gente sabe que não é um vírus. Porque eu sei que a pessoa pode ter pegado no trabalho, mas é um vírus. Também pode ter pegado aqui na rua, no ar. O que o senhor acha dessa discussão como advogado, ou como o próprio Leandro, como o doutor Leandro? O senhor acha que essa discussão vale a pena? Porque a gente sabe ainda que não tem uma posição. É claro que o senhor vai chegar a uma conclusão aqui no final. Mas o que o senhor acha? Que deve ser específico das profissões ou não? Uma discussão com relação a isso, como você mesmo falou, Mayara, ela vai surtir por anos aí. Né? Inevitavelmente isso daí vai cair nos nossos tribunais. Né? Sim. E por que eu falo isso? Porque realmente é difícil comprovar aonde que houve o contágio. Né? Será que a empresa tomou todas as medidas que ela poderia tomar para evitar o contágio do trabalhador dela? Né? Ou será que o trabalhador também cumpriu os protocolos, né, de higiene, de isolamento social para evitar o contágio desse vírus? Né? Eu posso até citar aqui meu sogro e minha sogra, desde o início da pandemia, eles ficaram dentro de casa, a gente que fazia a compra para eles, e os dois pegaram Covid. Né? Os dois foram contaminados e a gente não sabe dizer como. Né? Então é algo muito desconhecido. Né? A própria medicina ainda, né, hoje tem um pouco mais de preparo, porque viu ali na prática, suaram, né? E dou aqui até meus parabéns para os profissionais da saúde. E aí eu coloco todos eles, tá? Até aquela primeira pessoa que faz o primeiro atendimento do paciente, até o médico realmente que dá o diagnóstico ali. Então fica aqui meus parabéns a eles. Né? Mas é uma situação que, para mim, a meu ver, tem que ser tratada caso a caso. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina uma empregada doméstica, que também está sujeita. Tá? Ela pega agora, aqui, com a flexibilização, ela quer voltar a trabalhar. E o patrão dela fala assim, não, eu estou aqui em casa mesmo, home office, estou isolado, não estou saindo nem para fazer compra porque estou fazendo compra pelo aplicativo, pode vir trabalhar. Passam uns dias, essa empregada aparece contaminada, né? Contraiu a Covid-19. Ela vai poder jogar a culpa nesse empregador? Pô, o empregador tomou todos os cuidados, higiene, né? Forneceu ali de repente uma máscara para essa funcionária, para essa empregada doméstica. Ele está em isolamento social, ele e a família dele desde o início da pandemia. Então, tudo leva a que essa funcionária, ela, né, contraiu o vírus no meio de transporte, né, em outro ambiente. Né? E de outra forma também a empresa ali, vamos pensar no hospital. Né? O hospital, ele está fornecendo máscara, fornecendo álcool em gel, né? Macacão para aqueles que estão ali na linha de frente. Né? Tem avisos por todo o hospital de como usar essa máscara, de como se prevenir. Né? Tomou todas as medidas necessárias, inclusive a de orientação. A orientação é o dever já constante da CLT nossa. Né? A empresa, ela tem o dever de prevenir e orientar o trabalhador dela a evitar o acidente do trabalho, a doença ocupacional, a doença do trabalho. Então, se essa empresa tomou todos esses cuidados, como é que vai vir uma legislação, como tentou se fazer aqui por meio de uma portaria, que a gente vai falar dela, como é que pode uma portaria, uma legislação, falar assim, olha, nesses casos aqui, independente do que você fez, está comprovada a contaminação. Então, acho que isso vai ter que ser levado sim para o judiciário e aquela parte interessada vai ter que demonstrar que o contágio houve dentro da empresa e a empresa, por sua vez, demonstrar que esse contágio aconteceu fora do seu ambiente de trabalho. Eu acho que é basicamente isso, viu, Mayara? A gente finalizando aqui, né? Então, acho que essa discussão vai ter que ser levada assim para o judiciário, caso a caso, analisado um a um. Doutor, então, por analogia... Não, perdão. Primeiro, o doutor Hilton me corrigiu aqui. Faz parte, então, da comissão do exercício legal da profissão. Eu falei que aqui não era advogado, perdão. Falei bem de forma ilegal, mas eu acertei, viu? E da comissão de ética e disciplina, muito importante. Todas as comissões são importantes, tá bom? Abraço, doutor Hilton. Hilton, tô super convidado, se quiser
participar daqui também, me chame. Vamos lá, então, voltando ao nosso tema. A MP 927, que foi o que abriu toda essa discussão. Sabemos hoje que está revogada. O que é revogada? Não faz parte mais. Porque uma medida provisória, falando bem rapidinho, é aquela lei, que não é lei, mas que é expedida de caráter emergencial, numa situação emergencial que tem prazo de validade. E se não vamos dizer assim, se não passar a valer mais, vira lei. Se não, ela é revogada. Então, doutor, pode falar um pouquinho mais sobre essa medida provisória que foi o que passou a discussão, por gentileza, dos direitos da pandemia? Essa medida provisória, ela trouxe, como eu falei lá mais cedo, ela trouxe vários assuntos, né, das relações de trabalho aí. Então, ela suspendeu a obrigatoriedade do depósito do FGTS, né? Então, ela permitiu ali que o trabalhador, que o empregador, né, tivesse um fôlego financeiro, tá? Ele dispensou aquela obrigatoriedade de forma periódica de se fazer o exame, né, o exame do trabalhador, para ver se não tem o exame ocupacional, tá? E até dispensou, em alguns casos, aí, esse exame no caso de demissão. Tá? Se o trabalhador já tinha feito o exame há pouco tempo, até 180 dias, dispensou isso daí. Mas como a doutora Maiara aqui falou, né, veio essa medida provisória, esse artigo pequenininho lá pra gente, causou toda uma polêmica, o STF se manifestou, né, e o STF, no final das contas, ele não fala nem que o Covid é doença ocupacional, nem que não. Ele fala que, para determinados casos, o contágio ele é presumido. Tá? O que isso quer dizer? É o que a gente estava falando aqui um pouco mais cedo. Ele dá a oportunidade das partes questionarem. A empresa tem o direito ali ao contraditório, à ampla defesa dela e demonstrar que ela tomou as medidas cabíveis. Né? Então, essa medida provisória ela não foi votada pelo Congresso Nacional, não virou lei, perdeu a eficácia. Então, naquele período que ela estava vigente, surtiu os efeitos, acabou com aquilo ali, morreu o assunto. Né? Só que, para gerar um pouquinho mais de polêmica, o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério da Saúde ali, eles criaram uma portaria, né, elencando o Covid como doença ocupacional. Tá? Isso foi agora recente, dia 28 de agosto. Tá? Então elencou lá. A gente tem lá, a gente voltando lá no que a gente falou, né, o que seria as doenças ocupacionais, veio lá e inseriram o Covid. E o que aconteceu? Mais polêmica. Né? As empresas, através das suas confederações, pelo menos 6 foram questionar. Falaram, poxa, como assim? Né, vocês estão tirando nosso direito do contraditório da ampla defesa, né? Eu estou tomando todos os cuidados, agora eu vou ser impactado com isso, olha o ônus que isso vai me causar. Resumindo, poucos dias depois, dia 2 de setembro, essa portaria foi revogada, Covid deixou de ser doença ocupacional. Né? E a gente voltou então à discussão que a gente tinha lá no início do ano. Né? É doença ocupacional? Não é doença ocupacional. Né? Para a gente também aqui não ser bem leviano, né? Porque acho que as questões aqui, como a gente falou, no direito, as coisas de uma forma bem tranquilinha aqui, bem simples, tudo depende, né? A gente não tem algo exato. Então, essa discussão vai ser analisada, acredito eu, que caso a caso mesmo. Talvez se o tribunal possa dar algumas diretrizes, né? Principalmente aqueles que estão na linha de frente, né? Que são de alto risco, né? Que é aqueles profissionais que estão ali ligados ao Covid. Então pode ser que seja, acho que esse vai ser o nosso caminho daqui para frente, e nós advogados aí, principalmente os militantes da área trabalhista, se a gente não estudar um pouquinho, porque eu vou falar que não é fácil, tá, isso daqui não, é um assunto chatinho, né, e a gente tentou transformar isso de uma forma bem leiga, e espero que a minha seriedade, que a doutora Maiara falou, né, na verdade é um pouco de nervosismo, tá, gente, então tenha ficado um pouco de lado e eu tenha passado algo para vocês aí na medida que a gente vai aprendendo também, tá, porque isso é interessante do direito, a gente vai aprendendo a cada dia. Doutor, pergunta, você está falando desde o começo que tudo vai ser analisado caso a caso, teve essa prerrogativa das empresas questionarem se é doença ocupacional ou não, porém, vamos lá, a empresa ela tem a possibilidade de fazer o home office, ok? Aí ela opta por não fazer o home office, porque ela quer que o funcionário esteja lá. Tudo bem que ela está tomando as medidas de segurança e tal, mas durante o trajeto, o funcionário corre o risco de se contaminar. Isso não leva a... Lógico, a doutora e outros doutores que vieram aqui sempre falam que não dá para você adiantar a presunção de culpa, né? Mas isso num julgamento, não leva a crer que a empresa é responsável nesse caso
nessa situação, se ela tem a possibilidade de fazer um home office para ter mais segurança para ela e para o funcionário, ela não pode ser a culpada do caso o funcionário pegue a doença nessa situação? Então, isso é uma questão bem capciosa, né? Porque ela tem que ser analisada. Imagina assim, tudo bem, né? A empresa fala assim, não, eu quero você aqui por, sei lá, por que razão a empresa quer o trabalhador lá no local de trabalho dela. Só que de repente ela está fornecendo máscara para esse funcionário, né? Ela está fornecendo o álcool em gel. E fala assim, ó, isso daqui é para você usar durante o seu trajeto. Só que da mesma forma que no trajeto, de repente, essa pessoa foi negligente, né, e não tomou os cuidados devidos, isso pode acontecer dentro do ambiente do trabalho. E aí, vou culpar a empresa? Se ela, né, ela adotou ali as medidas para prevenir? Né? Então, a prova disso vai ser muito difícil. Né? Tanto para a empresa como para o próprio empregado. E aí o judiciário está com um pepino na mão, né? Porque como é que vai se fazer? Até porque o contágio pode acontecer hoje e eu posso ser assintomático, posso não ter nenhum sintomas, então eu não vou saber. Né? Só se eu for fazer um exame depois aí para constatar. E isso daí pode desencadear daqui a alguns dias. Então, de repente, eu me contaminei, por exemplo, na quinta-feira e no sábado que eu comecei a sentir os sintomas. Mas no sábado eu estou de folga. Né? Como é que eu vou fazer? Ah, mas eu me contaminei na quinta, me contaminei na sexta? A gente não sabe. Né? Então, são novidades assim que a medicina está trabalhando. Né? A gente está vendo as dificuldades aí com a vacina e tomara que saia logo essa vacina. Né? E o próprio judiciário não sabe o que faz, que caminho tomar. Porque tudo vai ter uma consequência. Tudo vai depender. Voltando na palavra depende. Mas é complicado. Né? A situação é complicada de falar assim, vai ser desse jeito? Não vai ser desse jeito. Porque a gente fala, não, o Covid ele é uma doença ocupacional. Então todas aquelas pessoas, né, que de repente pegam assim, então eu estou tranquilo, não vou mais tomar as medidas aqui de isolamento social, porque se eu ficar doente mesmo, vou ter estabilidade depois de emprego. Olha a consequência financeira disso também. Né? E a consequência da saúde para essas pessoas também. Porque às vezes as pessoas, né, acabam caindo no comodismo. Então, se eu tenho uma situação confortável, eu não vou tomar o cuidado, né? E o contrário também, eu vou deixar esse trabalhador desamparado, né? De repente, a média hoje é 14 dias em casa. Para aqueles, a gente sabe que alguns são internados aí, ficam 30, 60 dias na UTI, né? Como é que vai ficar esse trabalhador? Vai ficar desamparado, né? De repente, a empresa é pequena, tem 10 funcionários, 9 contraíram Covid. Né? A empresa dispensa todo mundo agora e boa sorte para todo mundo? Ou a empresa absorve todos esses casos como o da ocupacional e fica ali atrelado a esses funcionários ao período de estabilidade? Né? Então a questão é bem complexa aí, acho que não cabe nem a gente como advogado aqui adentrar muito nela. Né? Vamos ver o que o nosso judiciário aí vai nos orientar aí para a gente tomar nossas direções. Ô doutor, vamos lá, você é meu presidente formal. Não dá, doutor. Eu não posso passar uma polêmica para você. Polêmica é pro Johnny, que veio aqui, né, Johnny? Os criminalistas. Mas eu vou falar então, eu sou parte da polêmica. Você tá ótimo aqui, doutor. Não, o Igor já me colocou numa sinuca de bico aqui já. Jamais. Foi muito bem colocado, foi muito explanado realmente esse tema. Ele é muito complicado, mas é um tema que todo mundo está querendo saber. Como eu te falei, o doutor aqui trouxe o que está sendo discutido e trouxe muito bem colocado, até melhor, porque não tem muito o que se falar, porque está sendo uma briga do judiciário, tá? Está no Supremo Tribunal Federal essa discussão, uma briga assim de bate-bola, vamos dizer assim, e o doutor trouxe muito bem colocado de forma bem formal. Igual minha avó, eu não sei se você tá assistindo, ela sempre briga, fala, para de fazer piadinha. E eu não posso nem fazer piadinha mais com o Igor. Fala que eu não pareço advogada. Obrigado, vovó. Mas eu sei que eu trago aqui para fazer piadinha, tá? Entendeu, doutor Leandro? Não dá pra fazer piadinha, por isso que eu trouxe ele pra falar desse tema, porque é um tema bem formal e é um tema bem difícil. E, doutor, parabéns, porque é um tema mesmo pro doutor falar, é um tema complicado de discussão, entendeu? Então vamos lá. Falando, aproveitando o ensejo da portaria que o doutor falou. Essa portaria que está com polêmica, discussão, vou falar parte da polêmica, doutor, se o senhor quiser aproveitar, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, por isso que eu deixei para o final. Essa portaria de setembro, o que aconteceu? Ela foi publicada e foi considerado o Covid como uma doença ocupacional.
que o doutor bem explicou, que é uma doença ocupacional que difere das outras. 1º de setembro, foi considerado, o Supremo Tribunal Federal considerou o Covid uma doença ocupacional. No outro dia, portaria, eu não sou boa de números, tá? Então eu vou olhar, 2.309. Então ela entrou na lista das doenças relacionadas ao trabalho. Ok? Chama LDRT. E no outro dia, o Ministério da Saúde veio com outra portaria. 2.345 de 2020, para quem for interessado, tá? E pesquisar. E revogou a portaria a portaria citada, que eu citei da LDRT. Eu tô vendo aqui, tá? Me perdoa, não gosto muito de ler, para quem sabe, mas para eu não falar errado essas letrinhas. Revogou, porque não é considerado pelo Ministério da Saúde uma doença ocupacional. Então, essa briga tá entre judiciário, saúde, enfim. E revogou. Então, mesmo com a revogação da portaria, o STF, desde setembro, estava enquadrando como doença ocupacional. Estamos dia 9 de novembro. Lindo, meu mês. Lá vai o Igor, falei que ele ia fazer. Então, desde setembro, estamos em novembro. Então, por isso que o doutor, tema chatinho? Sim, tema chatinho. Porque se os órgãos estão brigando, Supremo Tribunal Federal, órgãos da saúde, quem somos nós aqui para estar discutindo, né? Não menos perdão do doutor, que o doutor é ótimo aqui, tá, meu presidente? Mas se os órgãos não têm uma posição, a gente está trazendo só como está a situação. Agradeço de novo, doutor, por estar aqui, porque para mim foi muito bem explicado. Então, atualmente, o que está acontecendo? O Supremo Tribunal veio e retirou como doença ocupacional. Por quê? Porque veio e retirou, na verdade, retirou alguns pontos, pelo que eu pesquisei, tá? Então, assim, se estão vendo, se o doutor puder me corrigir, pelo que eu pesquisei, né? Porque toda hora está mudando. Retirou a doença ocupacional de forma geral, né? Então, o que está considerado pela jurisprudência majoritária, o que é isso? Posição maior, pelo que eu pesquisei, né? As doenças de frente, ou as profissões de frente, me perdoa, que seria enfermeiros, médicos, dentistas, as doenças que têm o contágio direto com essas pessoas que têm essas doenças. Porém, mesmo assim, se entrarem com uma ação, se pedirem essas indenizações e todos os direitos equiparados com essa doença ocupacional, o ônus da prova, o que é o ônus da prova? Quem provará é o empregador. Então, mesmo assim, a pessoa pode pedir, ou seja, ela terá os direitos. Então, o empregador que provará que pegou ou não. Então, tá bem complicado mesmo com uma ação, tá? Então, assim, hoje, para se entrar, ainda você tem que provar que a sua profissão demanda desse contato com a pessoa. Essa discussão, atualmente, pelo que eu pesquisei, está assim. Então, como o doutor disse, ainda vai levar um tempinho. Então, doutor, o senhor me corrige se atualmente está isso conforme essa discussão ou não? O senhor quer complementar? O que o senhor acha? Não, é isso mesmo, Mayara. O que o STF decidiu, na verdade, é que para certas atividades, aquelas chamadas, vamos dizer, linha de frente, de alto risco, a gente coloca motorista de ônibus, por exemplo, também faz parte, né? Entre as aí, aquele caixa de supermercado. Então, são consideradas porque tem ali um contato constante com outras pessoas. Então, o que o STF falou assim, ó, para esse tipo de profissão, de função, a contaminação pelo Covid presume-se que foi no ambiente de trabalho, tá? Mas também não está afirmando, olha, nesses casos doença ocupacional. Ele está dizendo o seguinte, presume-se. Então, cabe aí, de repente, a própria empresa demonstrar, olha, eu forneci tudo que foi necessário, então não foi aqui que foi contraído, tá? Vai sobrar para quem isso daí? Né? E aí eu posso afirmar que o trabalhador, uma vez se sentindo lesado porque ele quer o reconhecimento da Covid como doença ocupacional, ele pode buscar o INSS, ele vai ser submetido a uma perícia, né, pelo perito do INSS lá, e se constatada a Covid como doença ocupacional, ele vai ter lá os direitos da estabilidade, a empresa, se não emitir o CAT, vai ser emitido o CAT, vai ter toda uma sequência de direitos aí prevista na gestão previdenciária.
Por outro lado, a empresa também vai poder recorrer dessa decisão, né? Assim, não, peraí, eu tomei as medidas aqui cabíveis. INSS, eu não estou contente com a sua decisão aí não. Né? Se não caber mais na esfera administrativa, eu vou levar isso para o judiciário. Né? A gente vai voltar lá, o judiciário que vai ter que dar uma diretriz para a gente. Tá? O STF, ele deu uma direção para a gente, mas ele não bateu o martelo. Ele falou, é assim, não é assim. Só que em contrapartida, aquelas situações de que não há o grande risco de contágio, então não é presumido também. Vai ter que se provar. Eu acho que esse é o melhor dos caminhos. Por que eu falo? Ele não está limitando o direito de ninguém, não está cerceando o direito de defesa de ninguém. Se o trabalhador se sentir lesado, ele pode buscar no judiciário ou na esfera administrativa a pretensão dele. E a empresa, por outro lado, também pode se defender. Falar assim, eu tomei as medidas agitadas. Eu acho que talvez esse seja o melhor dos caminhos para a gente. Mas vamos esperar, né, daqui para frente a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A doutora Mayara que acabou de falar, nosso legislativo, né, nossos órgãos estão aí, não sabem que rumo tomar. Mas espero que logo, acabe logo, né, tomara que acabe logo esse Covid, venha essa vacina e essa discussão também se encerra. Né? Porque é algo que é um novo normal. Aí a gente para com ser o novo normal que já deu. Né? A gente faz, voltando aqui na nossa comissão, né? A gente faz. Quando eu me formei, o Igor, então a gente tinha que, né, esquentar o nosso umbigo ali, nossa barriga no balcão dos fóruns. Sim, né? Eu também hoje em dia, o processo eletrônico, a gente perdeu isso, né, Mayara? Protocolar. Por mais que eu tenha 22 anos, eu também já protocolei. Era estagiária, 2 anos, muita petição. Bem no comecinho, bem lá. Então, qual que é a forma que a gente une a classe hoje, a gente se conhece? A gente marca, assim, os eventos, né? Sim. Tem a parte educacional com palestras, né? Bate-bola lá, que a gente faz, tira dúvidas. Mas a gente tem o nosso happy hour também, né? Que a gente todo mundo está sentindo falta, que faz parte, né? O nosso ambiente, nosso trabalho é uma profissão estressante, muito, né? E muitos advogados morrem por infarto, né? Falam que é a doença do advogado, muitos morrem. Sim. E então a gente tem esses momentos de integração e faz parte. A gente está sentindo falta disso. A gente espera que cabe logo essa situação de pandemia para a gente voltar à convivência com os amigos, com a família e enfim, acho que é por aí. Doutor, desculpa, só ressalta, por gentileza, o número. O senhor falou no começo, quantas pessoas morreram? Olha, ontem eu escutei uma mídia televisiva e já passou de 162 mil mortes aqui no Brasil. De coronavírus, pelo coronavírus. Assim, né? Que foi confirmado a doença, porque eu sei que tem algumas que não deu tempo de fazer o teste, né? Que eles noticiam como se fosse por decorrência do Covid, né? Do coronavírus. Né? Perfeito, doutor. Agradeço aqui a presença novamente. Suas considerações finais, por gentileza? Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Sério, eu acho que o nervosismo foi embora, então. Né? Mas o tema é bem complexo, assim, polêmico, né? E confesso aqui que a gente teve que estudar um pouquinho no final de semana para trazer algo que se faça entender também. Né? Porque tem muita questão técnica aqui. Sim. Tá? Então, isso não só nessa questão, mas o nosso trabalhador e o nosso empregador, enfim, todo cidadão brasileiro aqui, ele deve sim buscar os direitos dele, né? Não pode deixar passar, porque infelizmente a gente sempre tem aquele jeitinho, né? Eu vou burlar isso daqui, e não pode. O advogado tá ali, não busca o advogado só no momento que a coisa já entornou ali, o caldo já entornou, desandou, né? Tenta buscar preventivamente também, né? Acho que isso é importante até para direcionar muitas vezes, porque a gente percebe, muitos clientes vêm buscar a gente, só que às vezes a gente não consegue dar o resultado. E se tivesse vindo antes, a gente poderia oferecer um trabalho com um resultado melhor, esperado para aquele cliente lá. Né? Então, busque sim o seu direito. Se você achar que não houve contágio na empresa, vá atrás disso. A empresa, por sua vez, também tome as medidas de segurança que faz parte, precisa. Né? E busque também orientação e acompanhe a gente. Né? Eu, a doutora Mayara, a gente milita na área do direito trabalhista. Né? Tem tantos outros aí profissionais. O professor Marcos, que passou por aqui também, excelente professor. Né? E não vou citar mais porque a gente vai ser injusto com alguns, mas busquem sim o profissional. Como você busca um médico, de repente para uma dor de cabeça, busque, né, o profissional do direito, né, para tentar resolver suas situações também. Agradeço mais uma vez, Igor, obrigado. Doutora Mayara, mais uma vez, obrigado. E estamos aí para o que precisar.
Obrigada a todos. Doutora Sandra aqui ressaltando. Doutor Leandro, cadê o bolo da Maiara? Concordo. Apesar que eu vivo de dieta, mas doutor Leandro pecou nisso, doutora Sandra. E tá fazendo 18 anos, doutora Sandra aí, ó, 18, parabéns. Tira a habilitação agora, eu tô fazendo 22, um pouquinho mais velha, viu, doutora? Mas a gente vai aprendendo, né, com a vida. Doutora Sandra Amorim, o senhor conhece, doutora Sandra, sim, conhece. Doutora, eu não trouxe o bolo, porque a doutora Maiara falou que tá de regime aqui, mas ela disse que assim que acabar a pandemia, né, Igor? Ela já tava combinando com a gente aqui, ela vai dar um churrascão na casa dela, happy hour, né? Então ela vai compensar o bolinho de hoje com o churrasco lá na frente. Churrasco pode, proteína, a gente faz. Então tá bom, muito obrigada. Desculpa, doutor Leandro, trazer um tema polêmico, mas a gente sabe quem pode falar e quem não pode. Temas polêmicos não, na verdade, temas informais. Agradeço a todos, agradeço a família do doutor Leandro aí, a esposa que ajudou também em jornalismo. Eu não sou jornalista, então me corrija também, né? Sou advogada, mas eu tô aprendendo um pouquinho aqui com o pessoal, com o Igor. Agradeço a todos que estão assistindo ao vivo. Quem perdeu, veja pela íntegra. Quem tem alguma questão, mande para o doutor Leandro, mande para mim, mande para a rádio. Agradeço a todos que assistiram. Quem não pode assistir estará pelo site ou pelo Face, pelo Instagram e YouTube. E o app também disponível. Agradeço mais uma vez meu presidente da Jovem Advocacia. Participem dos eventos. Agradeço meu presidente também de Mauá, doutor Joselito, doutora Márcia de Eventos e a todos. Quinta-feira o estupro, que todo mundo está comentando aí, de vulneráveis, estupros normais. Estaremos aqui, polêmica, como eu gosto. Hoje também foi polêmica, que o doutor Leandro é formal, ele vai brigar comigo depois. Agradeço a todos, agradeço a rádio, a equipe, Igor e Gabi. Obrigada a todos por mais um quadro da Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.